Fala pessoal, começando mais um programa do Ruralmente Podcast, mas como de costume, antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado pra gente. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. Irrigação Carriel. Há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel: oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para o Maré Shopping. Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para a gente falar sobre o tema de hoje, irrigação que transforma o progresso no Sudoeste Paulista, recebo aqui Luiz Fernando Donê Júnior. É agricultor, pecuarista e atualmente é presidente da Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha, a ASPIP. Donê, seja bem-vindo ao Ruralmente. Obrigado. E mais um detalhe, engenheiro agrônomo formado em Espírito Santo do Pinhal há 40 anos atrás. Eu já estou quase que aposentando, mas como fala o nosso negócio, né, acho que agrônomo não aposenta nunca, tem que trabalhar e pagar conta no Banco do Brasil, né? É isso aí, vamos falar sobre isso hoje ainda. Dona, é isso aí. Bom, antes da gente começar, estou muito feliz de você ter acertado o convite, viu? Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui com a gente. Sei que é da correria que você tem aí, estou contente de te receber aqui. Não, para nós é um prazer. A gente conhece o programa de vocês, o nosso amigo Tid, que é meu veterinário e eu sou agrônomo dele. Sempre falo de vocês e já vou deixar um abraço para ele aqui, que senão ele vai ficar bravo comigo. É isso aí, Tidão. Tá dado um abraço, Tidão, que é o nosso embaixador aqui do Ruralmente, tá sempre aqui com a gente. Uhum. E ele mandou pergunta também, viu, Donê? Boa. Mais pra frente a gente vai fazer a pergunta aqui. Tá joia, vamos lá. Legal. Donê, pra gente começar então, conta pra gente sua história, da onde você é, como que o agro entrou na sua vida, conta um pouco pra gente. Tá, Sidney, eu sou de Santos, da praia, já fui surfista e hoje adoro assistir os programas de surf que tem aí no mundo inteiro. Acompanho, eu acho que o esporte que dá mais alegria pro Brasil hoje é o surf, né? A gente ganha campeonato mundial, várias etapas, uma molecada muito boa. E na minha época, só de curiosidade, só homem que surfava. Era raríssimo ver uma menina surfando, né?
E agora, você vê os campeonatos aí, tá mais ou menos meio a meio, homem e mulher. Então a coisa evoluiu bastante e eu fico muito contente com isso. Tá democrático o esporte, né? Tá democrático. E eu ainda pretendo voltar a pegar onda. Eu tenho um sonho de pegar um dia da semana que, como agricultor não para, a gente trabalha sábado, domingo, não tem hora pra nada, né? Pegar um dia da semana que eu vou descobrir ainda como é que eu vou fazer isso. Pegar uma piscina de onda que tem aqui no interior já, tipo uma terça-feira ou quarta-feira, vou botar no meu calendário. Eu vou pra esse lugar aí, vou ficar o dia lá surfando, desligo o celular, deixo o filhão que é agrônomo também cuidar da fazenda aí e vou ficar curtindo as ondas. É isso aí, Doni. Tem que curtir, né? Tá na hora de curtir, Tá né? na hora de curtir, Legal. Então, daí nessa época, a minha família chegou a ter uma propriedade em Atibaia. E era do meu pai e do meu avô. Era uma propriedade pequena, de uns 100 hectares mais ou menos. E naquele momento a gente produzia leite. Nós tínhamos uma fazenda de leite, né? Leite tipo B na época, bem estruturado, gado holandês, muito bom, branco e preto. E junto com o leite tinha um pouco de fruta, abacate, abacaxi. E, bom, era uma propriedade pequena, mas era diversificada. E eu cresci praticamente nas minhas férias todas nessa propriedade em Atibaia. E daí pegamos um grande carinho pela agricultura. E na hora que eu fui decidir o que fazer do futuro, eu optei em sair de Santos e ir para o interior. Tanto que eu fiz faculdade em Espírito Santo do Pinhal em 1981. Formei em 84 e nunca mais voltei para Santos para morar. Eu ia para Santos para visitar meus pais, a minha família, mas eu já comecei a trabalhar logo na sequência. Eu fui para o mundo das sementes, trabalhei numa empresa chamada Conte Brasil, lá em São Paulo, de terno e gravata, ia bater porta em porta para vender semente de pastagem. Olha só. Tudo que eu não queria era ficar numa grande cidade. Fui parar na capital de São Paulo, né? Uma puta de uma cidade imensa. Mas fui muito feliz. Eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos. Eu gostava da área de pastagem. E foi uma experiência muito boa. E deu um negócio legal que eu gostei de transmitir para as pessoas, né? Eu sempre estudei inglês, eu gostava de inglês. E essa empresa exportava semente para América do Sul, para África e um monte de lugar. E o meu chefe na época falou assim: puta, cara, você já tem esse potencial para falar outras línguas, eu vou te botar aí no mundo latino-americano, né? Então eu formei com 21, era um molecão. Com 22 anos estava viajando para Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru. Eu saía de casa em fevereiro, eu voltava só em final de março. Ficava 45 dias viajando. Olha só. E de curiosidade, como eu falava um pouco de inglês, me ajudava. São países que falam espanhol, mas na hora do vamos ver o inglês salva, né? Uhum. E acabei aprendendo um portinhol nessas andanças aí para atender o público, né? Foi fluente em portinhol, então. Fluente em portinhol. Mas era muito bacana e deu para aprender muito. A gente tinha naquela época, essa empresa que eu trabalhava exportava uma quantidade absurda de semente de pastagem. Braquiária decumis, umidícola, rusiziensis, brisantão, as leguminosas da época, que até hoje existem, né? Uhum. E era um trabalho bem técnico, bem bacana, juntava o comercial com o técnico. E nesse meio tempo, quando eu estava nessa empresa, surgiu a oportunidade de trabalhar na Associação de Santa Gertrudes, como classificador. Então, nas minhas férias da empresa, eu ia trabalhar com gado. E aí eu me apaixonei pelo gado. Surgiu uma oportunidade para trabalhar realmente, né, sair de estagiário para trabalhar. E em 87, 88, eu entrei na associação como classificador. Bacana. E como é que foi para você essa transição assim? Você já trabalhava com pecuária de corte? Ou era só a semente que você vendia mesmo ali? Como é que foi essa transição? Então, porque na verdade a gente vendia semente, ia conhecer as fazendas, no fim entendia um pouco de pastagem, a pastagem quem come é o boi, a vaca, não sei o quê. Então foi caminhando meio junto, né? Uhum. E chegou uma hora que a parte comercial já não estava muito satisfeita, eu queria mais ir para a parte produtiva, né? E surgiu essa oportunidade, daí eu fui fazer o outro intercâmbio, né? Porque começar a viajar o Brasilzão. Eu atendia uma área pequena, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, às vezes ia para o Nordeste.
Então era uma vida bem diversificada, né? Era um caixeiro viajante. Mas foi uma época muito bacana na minha vida, gostei muito. Legal. Ô, Donei, pesquisando a sua vida, né? Você chegou a ser o presidente da Associação Brasileira do Santa Gertrudes, né? Sim. Como é que foi essa experiência de ser o presidente, né? Fala um pouco sobre isso. E também você foi juiz, né? Então, Sim. acredito que você viajou para muitos lugares, né? Representando essa raça aí. Como é que foi? Então, foi interessante que eu entrei na Associação de Santa Gertrudes como funcionário, era tipo office boy, né? Uhum. E fui galgando dentro da raça, entrei na parte de classificação, porque o Santa Gertrudes, como uma raça sintética, a gente avalia todos os animais e faz um registro. E nessa época eu comecei a registrar os animais. Só que nos anos 90, depois de um plano que teve no governo, o meu pai acabou perdendo dinheiro, prenderam o dinheiro da turma, não sei o quê, na época do plano Collor. Uhum. E ele tinha uma grana, disse, não, chega de arriscar, eu vou imobilizar. E como aqui em Avaré era um grande polo de Santa Gertrudes, nós compramos uma propriedade ali na Raposo Tavares, em sentido Piraju. E como eu estava no meio do Santa Gertrudes, eu comecei a criar Santa Gertrudes. Daí, com o tempo, eu saí da associação como técnico e fiquei só como criador. E numa dessas passagens surgiu a oportunidade de ajudar a associação e acabei virando presidente, né? Foi uma experiência muito bacana e com isso eu fui acompanhar os congressos internacionais da raça em vários países, como Austrália, Estados Unidos, Paraguai, África do Sul, que é um dos países que eu tenho uma grande estima. Uma das melhores pecuárias que eu conheço é a África do Sul. Falo para todo mundo que tiver oportunidade de conhecer, vale a pena. É um país muito bacana, apesar do problema de apartheid, aquela coisa toda, mas a pecuária é muito boa. O que você destaca da pecuária deles, assim? Fertilidade. Os animais são muito férteis. Eles desde a época que eu fui para lá, 20 anos atrás, a carcaça dos animais era excelente. São animais muito funcionais. Por quê? Algumas regiões da África do Sul, são 10 hectares por uma vaca. Não tem suplementação, os animais têm que sobreviver a pasto. Uhum. Então são áreas muito grandes. E se os animais não tiverem bons aprumos, bons cascos, boa fertilidade, ele não reproduz. Uhum. Então acaba fazendo com que a seleção seja em cima de funcionalidade, né? Entendi. E isso eu consegui empregar na minha fazenda. Eu sempre primei pela fertilidade do meu rebanho, estação de monta, com cobertura a campo uma boa parte, com IATF outra parte. E os animais que não emprenham na estação de monta, as fêmeas que não emprenham, eu descarto. Uhum. Então eu brinco que eu sempre tenho uma fertilidade altíssima porque não tem vaca vazia. Não emprenhou, tchau, rua. Vai embora. E não só isso, eu primo também pela produção de leite, que a Santa Gertrudes é uma raça que produz bastante leite e dão bezerros muito pesados, né? E sem muita maquiagem. O meu gado é muito rústico, tá a pasto, come sal de boa qualidade, sal proteinado nas secas. Procuro manter uma pastagem boa, com um volume bom, para que eles tenham boas condições, tá? E nessas oportunidades eu consegui julgar o Santa Gertrudes na Austrália, que foi um evento muito grande, que foi no oeste australiano. Eu não joguei todo o campeonato, mas toda a raça, mas eu joguei alguns campeonatos. Na África do Sul eu fui auxiliar de juiz, joguei sozinho no Paraguai, esteio. Dentro do Brasil, a maior parte das exposições eu já joguei. Tá tendo a Fei Corte essa semana lá em Presidente Prudente. Opa, estarei lá. Vai estar lá. Sexta-feira, se tudo der certo, eu lá. Opa, que bacana. Eu até iria jogar em Prudente esse ano, mas deu um problema técnico no meio do caminho, não pude ir. Tava programando para ir na quinta, mas meus pais chegaram, querem ver umas outras coisas, eu acho que eu vou acabar não indo. Meu gado não foi esse ano para lá. Uhum. E eu gosto muito dessa parte de avaliação.
Ganhamos o ano passado o prêmio aqui da melhor fêmea aqui na Central Bela Vista, em desempenho. E eu até brinco que o meu rebanho é de fêmeo. Ele produz muita fêmea boa. Quando o pessoal quer renovar sangue, vem aqui, compra umas 10, 15 novilhas, vacas, ou bezerra, depende da época. E tem a felicidade de muitos leilões que acontecem pelo Brasil. A raça, como é que fala? O nome Agropecuária Ferreira Donei, Fazenda Jatobá, tá carimbado nos catálogos, né? E isso demonstra que a gente vende genética que produz. Isso aí. Ô, Donei, explica um pouco pra gente como é que funciona, então, a sua produção lá na Fazenda Jatobá. Você produz fêmea? Com que idade você vende? Como é que funciona o negócio de vocês lá? Eu produzo fêmeas a pasto, como eu falei. Eu quase não preparo animais para exposição, pouquíssimos animais. Eu faço mesmo acasalamento, eu separo umas fêmeas com as características, com um touro que eu acredito que vai dar um bom resultado. Tenho feito algum trabalho com o TID também de IATF, a gente separa algumas vacas melhores e bota um sêmen diferente, que hoje o portfólio de sêmen Santa Gertrude está bastante bom, né? Bem amplo. E a gente consegue, junto com a Embrapa, que a gente faz um trabalho de melhoramento também, fazer os acasalamentos. Quer dizer, a gente vai juntando um monte de ferramenta para tentar achar um animal assim, bem diferenciado, né? Legal. Às vezes saem uns touros muito top, mas meu negócio é fêmea. As minhas fêmeas normalmente elas vão muito bem. Legal. E o que você destaca, assim, quais são as características, né, da raça Santa Gertrudes, né? É uma raça sintética, né? 5/8 de Shorthorn, 3/8 de Brahman, é isso, né? Isso, é. E quais características você destaca, né? Então, é a primeira raça que foi criada no mundo, né? Ela foi criada no Texas em 1920, pelo maior rebanho que existia na época, que até hoje é um rebanho muito reconhecido, que é o King Ranch. E a partir de um touro, que é o Monkey, foi feita a raça. E quais são as qualidades? O que a gente procurou dentro da raça? Um animal que seja rústico, que se adapte bem às condições de ambiente e produtivo. Então essa heterose produz esse animal, que é um animal vermelho, que tem uma boa adaptação ao campo, né? Nessa época de classificação, eu comentei que viajava o Brasil inteiro. Então, um dos melhores rebanhos que eu encontrei foi no Pará. Um gado muito sadio, muito bonito, muito saudável. Tem até um detalhe, tem que tomar um pouco de cuidado, que se deixar passar um pouquinho do ponto, a fêmea engorda muito, depois é duro de emprenhar. Então tem que saber manejar direitinho, né? O que eu comento é que com massa, com pasto, não precisa ser pasto de qualidade, mas com pasto e sal, a raça vai muito bem. Colocou no rapadouro, aí é difícil, né? Não tem genética que aguente, né? Não tem genética que aguente, não tem fórmula mágica, né? É isso aí. Mas eu acho que é uma baita opção no cruzamento, a F1, a meio sangue Santa Gertrudes com gado zebu, dá uma produção excelente. Com o advento da IATF, tem muita fêmea meio sangue Angus. O tricross feito em cima dessa fêmea também dá um resultado fantástico. E com essas novas opções de sêmen que a gente tem no mercado hoje, tem tudo para fazer uma pecuária bem moderna. E uma das características da Santa Gertrudes é a qualidade de carne. O pessoal fala hoje marmoreio e tudo mais, né? Maciez. É também uma característica da raça Santa Gertrudes? Eu falar é fácil, né? Mas o Roberto Barcelos, que é lá de Botucatu, enaltecer a raça nos abates que ele acompanhou é diferente, né? A gente consegue produzir animais de excelente qualidade, comparáveis às melhores raças que existem por aí. Bom, legal. E falando em qualidade de carne, não posso deixar de mandar um abraço pro nosso amigo Danilo, do Fogo de Chão. Opa! Grande amigo nosso aí, tomou um café comigo esses dias aí, falou, precisa levar o Doni lá no programa. Eu falei, bom, é o próximo já que tá na lista aí. O Danilão é amigo nosso de muito tempo, né?
E participa inclusive do Irriga Show. A gente faz dentro do evento tem um jantar de confraternização entre os expositores. Ele é o nosso mestre Cuca lá, é um cara excepcional. E é caprichado demais, não? Nossa, ele usa Santa Gertrudes. Nós temos um produtor em Buri, Dr. Antônio Roberto, que tem uma carne premium lá, tem até um restaurante bem gostoso lá. E ele já andou usando esse material nos eventos que ele faz. Legal. Então, Danilão, um abraço pra você, meu amigo. Tamo junto. Ô, Donê, você falou agora há pouco aí sobre a F1, né? Então, pensando em heterose e por aí vai, né? Quais cruzamentos, né, a gente pode fazer a partir de uma fêmea Santa Gertrudes? Você falou de colocar um zebu. Qual que é o mais indicado para essa raça? Eu sou meio suspeito, mas eu normalmente eu gosto de colocar outro Santa Gertrudes em cima. Uhum. O animal 3/4 é um animal muito bom, é um animal bem diferenciado. E foi o que eu fiz na minha fazenda. Eu comecei com a fêmea Nelore, meio sangue, 3/4, 7/8 e até chegar no puro. Então você faz um puro por absorção. Uhum. Isso era muito comum no King Ranch, que eles tinham aqui em Prudente um rebanho enorme e eles faziam absorção. Hoje, com a tecnologia mais moderna, é mais difícil conseguir fazer esse tipo de cruzamento de absorção. Mas eu não vejo muita dificuldade em raças. Eu acho que qualquer raça bem trabalhada, com boa genética, tem tudo para dar um ótimo cruzamento. Legal. Bom, a gente falou agora há pouco do nosso amigo Tid Garcia, né? Da AGF Breeding. O Donê, ele diz o seguinte: Donê, sendo você um grande conhecedor da raça Santa Gertrudes, por que a raça se sobressai no quesito índice de ganho de peso? Desde o começo da formação da raça, a seleção foi feita nesse sentido, né? De alto grande peso. Tanto que nas provas de ganho de peso de sertãozinho, isso nos anos 90, a raça sempre tinha os animais mais pesados. Foi uma seleção feita em cima da parte econômica, né? Uhum. Animais mais novos estão ganhando peso e carne com qualidade, né? Legal. Bom, como você disse aí, né, a gente respeitando, né, um bom ambiente para o animal, né, além da genética, nutrição, né, um ambiente adequado, mas trazendo em números agora, o que a gente fala assim, um bezerro recria, por exemplo, tem como a gente falar qual que é o ganho médio diário de um animal desse, ou qual que é o desempenho dele no confinamento, o que você já observou? Então, dentro dessa prova de ganho de peso, foi feita uma ração para ganhar 1,4 kg por dia. E os animais, na média, ganharam mais de 2 quilos. Nossa. Os bichos são brutos, viu? E tem o animal que ganhou a prova o ano passado na Central Bela Vista ganhou 3 quilos por dia. E precisa ver, o animal, ele entrou lá com 10 meses e saiu com 14. Mas era um touro já estava... Inclusive, ele foi para coletar sêmen na Central, nosso amigo Henrico Beckers, né? O animal já saiu pronto, né? É muito precoce, muito novo. A genética está muito adiantada, né, Sidney? Os animais são bem evoluídos. Bacana. Donei, fala pra gente um pouco, a gente tem falado muito sobre o ciclo da pecuária, né? Então, hoje a arroba tá 314, 315, ano passado chegou a bater 200, 195, né? Enfim. E a gente sempre, quando fala de pecuária, a gente sempre aborda esse assunto, né? De alguma forma, o ciclo da pecuária, essa oscilação de preço afeta o seu negócio, e como que você se prepara diante desse ciclo? A gente sofre pra caramba, né? O ano passado a gente eu vendi minha bezerrada de desmama a esse preço que tava, né? A gente chora um pouco, né? Fica meio desacursoado, mas graças a Deus a gente ainda tinha nós temos alguns compradores que sempre acompanham a gente e teve liquidez. Uhum. Eu acho que o pior de tudo é não ter liquidez. Uhum. O maior problema de todo o negócio é que nem no nosso caso da agricultura. Imagine quando você produz um feijão que ninguém quer comprar. Uhum. Aí você faz o quê? Você vai comer 4 mil sacos de feijão? Não tem jeito, né? Uhum. Então a liquidez é fundamental. E são ciclos, né? Eu estou na pecuária há 30 anos.
nós já pegamos ciclos muito bons e ciclos piores. Uhum. Vamos embora, vamos em frente. No nosso caso, que é uma propriedade que não é tão grande, a vantagem é a diversificação. Que no momento que a fazenda vivia só em função da pecuária, você não tinha opção, você tinha que vender de qualquer jeito, né? Agora não, agora eu coloco no meu touro o preço de 10 mil reais, o cara quer comprar, quer pagar, ele leva. Se não quiser, eu recrio mais um pouco. Não é aquela, né, aquela corda no pescoço que a gente tinha. E diversificando, você consegue, com outras atividades dentro da propriedade, diluir esse problema. E uma coisa legal que você falou que é sobre a liquidez, né? Me parece que na pecuária a gente sempre tem uma liquidez muito boa, né? Sim. Pode estar com o preço lá em cima, o preço lá embaixo. Você, como diz, né? Você abriu a boca para vender um lote de bezerro, sempre aparece 2, 3 lá querendo levar, né? Principalmente quando a mercadoria é boa, né? Quando a mercadoria é mais fraca, tem liquidez também com preço ajustado a essa situação, né? Exatamente. Mas tem liquidez. Legal. Você falou sobre diversificação. Como é que funciona hoje o trabalho de vocês lá? Além da pecuária, vocês também trabalham com agricultura, né? Como é que funciona? Então, foi bem interessante isso, porque nos anos 90, no começo, na virada dos anos 90 para o ano 2000, nós fazíamos o ciclo completo. Desde a cria, recria e engorda. Fazia toda a parte final. Uhum. Nós engordávamos 200 cabeças na fazenda e entregávamos tudo para o frigorífico. Mas um dos requisitos era fazer comida. E a minha região ali em Itaí é conhecida como o Triângulo das Bermudas. Lá não chove, cara. Chove para todo lado e lá não chovia de jeito nenhum. E um dos amigos nossos já tinha pivô central, lá em Olambra. E falou, Luiz, você tem a água aqui do lado, tá lá da represa. Por que você não monta o pivô central? Sei lá, não entendo nada disso, né? E fui lá conhecer o trabalho dele, ver como é que funcionava e tudo mais. E gostei, achei um negócio interessante. E montei o meu primeiro pivô central no ano 2000. Portanto, fazem 25 anos. E esse pivô central foi montado para produzir silagem para o meu confinamento. No intervalo, acabou a silagem, entrou a janela do feijão. E eu plantei feijão. Nunca tinha plantado feijão na minha vida. Não era agricultura, era pecuarista. Rapaz, produziu feijão bonito. E o preço deu uma explodida, deu um preço assim muito bom naquela época, né? E naquele ano mesmo, com aquele feijão, nós conseguimos pagar o investimento da irrigação. Olha só. Com uma safra só. Meu pai, que é engenheiro, gosta de dinheiro, né? Quem não gosta? Ele falou, pai, filho, rapaz, esse negócio é bom, hein? Numa safra só você consegue um retorno tão alto, né? Abrimos o olho, né? Falei, bom, tem mais espaço aqui, vamos ajeitando. E de um pivô, no ano 2000, hoje nós estamos com 5 pivôs na fazenda. Esses pivôs todos foram comprados com dinheiro da própria atividade, né? E a irrigação realmente transformou a fazenda, que não é uma fazenda tão grande, mas a gente consegue, com uma área irrigada de 150 hectares, plantar 400 hectares por ano. E é uma outra conversa que a gente vai ter na frente. É isso aí, mas interessante, né? Que a irrigação viabilizou a pecuária e de tabela viabilizou a agricultura, né? Exatamente. E viabilizou a fazenda. Se eu não tivesse irrigação, como é que eu ia produzir essa quantidade que a gente produz hoje, né? Por exemplo, soja o ano passado, 2023, no sequeiro, deu por volta de 25 sacos por hectare. A chuva foi muito boa até dezembro. No dia 10 de dezembro, nós estávamos com um congresso internacional de Santa Gertrudes, com um monte de estrangeiro na fazenda. A soja estava como a linda do mundo. Eles foram embora, não choveu nada até fevereiro. Foram 45 dias de seca. Nessa última safra ou naquela anterior? Na anterior. Anterior, aquela que foi... A gente estava conversando aquele dia, pegou todo mundo. Não tem quem escapou. Nos pivôs, a nossa média foi de 80 sacos. Então você veja, de 25 para 80 é muita diferença, né? Exatamente. E para nós também foi isso, né? Na safra
nessa safra agora, que a gente colheu a soja, e na anterior também. Na anterior foi terrível, né? Terrível. Inclusive soja embaixo do pivô, o pivô ele segurou a produtividade ali, fez um baita de um serviço para nós ali, né? Mas no sequeiro, realmente não... É o que você falou, 20, 25 sacas tinha que estourar rojão, né? Sim. Agora, nessa última safra agora que a gente colheu, ela também deu um susto na gente ali no finalzinho, né? Chegou janeiro, deu uma estiagem, pelo menos para nós aqui, não choveu de janeiro a fevereiro, no enchimento de grãos, então foi um negócio que deu uma assustada. Nós tivemos uma situação um pouco mais tranquila esse ano. Acabou tendo uma ou duas chuvas melhores, mas como eu acompanho a lavoura do TID lá em Aras, ele passou por esse sufoco. E ele plantou uma soja e ele teve um desprazer de queimar uma soja aí por engano lá, com 2,4-D, e nós tivemos que replantar a soja em novembro. Rapaz, acertamos a variedade, essa soja ainda produziu, se eu não me engano, foi 60 sacos por hectare. Olha só. Mas foi desafiador. E aquela região lá é bem arenosa. Olha, tinha hora que a soja tava de bico aberto, viu? Ah, bacana. Para nós aqui também, só compartilhando um pouquinho também, né, pra gente falar sobre o pivô, que é o nosso assunto principal aqui, a gente fechou média pivô, né, acima dos 81 sacas por hectare, foi, né, excelente, e para dar o gancho aí, né, no sequeiro, se a gente produziu 60 nessa situação já é lucro, né? Pois é. Você já chegou nos 100 sacos em algumas áreas? E quase batemos nessa última agora. Uhum. A gente fez a variedade Zeus e... Desculpa, a Zeus foi na anterior, que a gente teve uma boa produtividade. Nessa foi a Lima Gran, a gente conseguiu 97 sacos por hectare. Legal. Então, estamos chegando ali. Nós tivemos a felicidade do ano retrasado a 105 sacos com a compacta, que é uma variedade que vai muito bem na nossa região, plantada em outubro. E o ano passado, 2023, foi criando muito seco, baixou a produtividade. Esse ano nós fechamos mais uma área de compacta com 102 sacos por hectare, e a nossa média geral foi 90 sacos, contando com sequeiro. Mas sequeiro hoje é pouquinho, mas acertamos a variedade, a época de plantio também. Doni, aproveitando o gancho então, o que você está achando para a próxima safra? O que você está observando aí? Eu estou vendo que os preços estão segurando ali, o custo desse ano parece que está sendo uns 15% mais alto que a safra passada, não sei. O que você está observando? É isso aí, você está fazendo a leitura correta. Nós vamos ter que produzir bem, os custos vão subir um pouco, como nem você falou. Houve uma oportunidade de travar um pouco de preços a 135 e eu perdi. Agora não fechei na época, né? Hoje a soja já voltou, o dólar voltou. A soja é esse desafio aí. Mas eu te falo uma coisa. Nesse nível de produtividade, com o custo controlado que a gente tem, só uma margem boa. A soja, eu sempre falo, eu estava até no Mato Grosso do Sul falando para novos irrigantes que estavam lá, eles me chamaram para conversar sobre esse assunto. Uhum. A soja é uma cultura que é bem estável, né? A gente não tem picos de subida e descida, mas você produzindo bem acima de 80 sacos, com um custo bem controladinho, isso dá uma margem bem legal. Dá para tocar bem. Mas o que dá dinheiro é feijão, né? Feijão, mas tem que ter coragem, né? Nossa. E não é para qualquer um não, né? Não, tem que ter coragem, tem que ter sangue frio. Mas é uma cultura que do nosso grupo lá de Olambra, eu acho que é a cultura que é um diferencial, né? Ela tem uma variação de preço muito grande e ela bonifica a qualidade. Quando você tem qualidade boa, realmente o negócio é muito interessante. Legal. Inclusive hoje a gente estava falando com a minha amiga Fernanda lá da Riagro, né? Uhum. Amiga nossa. A gente estava falando justamente sobre isso, né? Como é que tá aí pro próximo ano, qual é a expectativa, né? Eu não sei se você concorda, mas a soja, a agricultura de uma maneira geral, ela deixando ali seus 25%, né? Quando vai muito bem, 30% de retorno sobre o investimento, né? É ótimo, né? Sim. Né? Acho que esse negócio a soja a 200 com um custo de 4, 5 mil, isso aí já
Já foi, né? Não é um... Quem aproveitou, aproveitou, né? Exatamente, né? E agora a gente tá vivendo um mercado mais estabilizado, né? Sim. Vai ganhar dinheiro quem for eficiente, fazer a lição de casa, for tecnificado, né? Mas que vê, só voltando pro feijão, né? Se você tiver um custo de feijão de R$12.000 por hectare, produzir 60 sacos a R$300 dá 18 mil. Sobra 6 mil por hectare. É um baita negócio. É 2 soja. É 2 soja. E com uma vantagem, é uma cultura muito rápida. Uhum. São 90 a 100 dias. Uhum. Então é bem interessante, mas tem que ter sangue frio, né? Porque você tem. Normalmente hoje a gente ceifa o feijão, deixa ele 2, 3 dias no sol para depois ir com a máquina fazendo o processo de bateção, né? Uhum. E o preço varia de 150 a R$300 em uma semana. Não, é quase um jogo. Ô, Dona, e o que você fala assim, né? Eu até brinquei aqui, né? O feijão é pra poucos, né? Não é pra qualquer um, não. Tem que, né, ter sangue frio, né? Uhum. Quais são os desafios de produzir feijão, além do preço que você destacou? Tá difícil produzir? Como é que tá? O maior desafio do feijão, na minha maneira de ver, é a colheita. Tem os seus detalhes de lagarta, de insetos e de fertilidade. Tem que fazer rotação de cultura, não dá para ficar batendo feijão na mesma área por anos seguidos, porque senão você estraga a parte de raiz do feijão. Uhum. Mas fazendo rotação, plantando na época certa, dando todos os tratos, irrigando direitinho, sem excesso e sem falta, tem que ser bem ajustadinho, né? Uhum. Tem tudo para ir bem. E o mercado é muito complicado. Você tendo um feijão de boa qualidade, normalmente você se dá bem. Uhum. Qual a dificuldade? Que nem o ano passado choveu 10 dias sem parar na colheita. Ah, meu amigo, a qualidade cai você dá desespero, você não tem como colher. É difícil. Mas eu até brinco, em 30 anos que eu tô nesse mundo de feijão aí, foi o único ano que eu realmente perdi. Os outros anos a gente sempre conseguiu passar bem o feijão. É isso aí. Porque quando fala, né? Quando acerta no feijão, acerta mesmo, né? Acerta mesmo. Paga até o pivô. É isso aí. Dona, a gente vai só fazer uma pausa porque a E-Solo tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A E-Solo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para a sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a E-Solo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na E-Solo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a E-Solo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Ô, Dona, e hoje você é presidente da Aspip. Conta pra gente o que é a Aspip, né? Como que ela tem atuado junto aos produtores. Fala um pouco pra gente. A Aspip foi idealizada há 25 anos, vai fazer 25 anos no ano que vem, é de 2001, com o intuito de defender a irrigação na nossa região. A região de
Campos de Olambra, Paranapanema, Itapeva, Itaquarituba, há praticamente 30 anos atrás, era uma região que não tinha uma agricultura bem pobre, né? Uma terra bem ácida. Na verdade, era uma terra com pouca produção. E com o advento do calcário, do gesso, do plantio direto, eles começaram a tecnificar, e o que incrementou muito essa produção foi a irrigação. Eles foram em Guaíra para ver como é que funcionavam os pivôs centrais lá, e trouxeram essa tecnologia. O que acontece? Para irrigar, nós precisamos ter água, é lógico. E a região nossa é de baixa densidade populacional e com uma oferta de água bem razoável. E naquela época já existia dificuldade para a construção de açudes. Então, o que foi a ideia de alguns produtores? Se juntar, montar uma associação para poder, inicialmente, que foi o primeiro trabalho feito pelas PIP, regulamentar a construção de açudes, novos açudes, para armazenar água para irrigação. E você acredita que até hoje nós estamos barrados em leis federais que a gente não pode derrubar APP, não pode fazer barragem, então tá tudo meio travado. Mas naquela época já existia uma grande quantidade de açudes que estão preservados e possibilitam a irrigação. Então a ideia principal era essa. Mas no fim a coisa foi crescendo. Nós hoje participamos ativamente dos comitês de bacias, tanto estaduais quanto federais. E municiamos, né, o estado com informação de balanço hídrico, essa parte toda, e estamos junto com os produtores para realmente difundir que com a irrigação a região tem sucesso, produz mais e possibilita de ter um sucesso para toda uma cidade, não só os irrigantes, que na cadeia junto com a irrigação vem mais venda de máquinas, mais venda de insumos, melhor renda para o produtor, para os funcionários das fazendas, aplicação de tecnologias mais avançadas, né? Então é um elo positivo, né? Todo mundo vai crescendo junto. Legal. E como, se você puder dar um parâmetro para a gente, como é que está a irrigação aqui na nossa região? Olha, digamos, no Sudoeste Paulista, hoje, nós temos uma área irrigada por volta de 150 mil hectares, tá? É um volume bastante expressivo. Comparando-se com outras regiões, nós não somos o principal. Mas qual é a grande vantagem? Ele é bem pulverizado, tem vários produtores que têm essa tecnologia. Não é concentrado. Por exemplo, eu estava numa fazenda na Bahia, que só uma pessoa tinha 15 mil hectares. E aqui não, aqui são um número muito maior de produtores e, de certa forma, democratiza o meio, né? Legal. Bom, aproveitando, eu vi que você teve recentemente lá, junto com a equipe toda ali, junto com o governador Tarcísio de Freitas, na Caravana 3D, né? Sim, lá em Como é que foi esse contato com ele? A gente teve a oportunidade de ver todos os trabalhos que estão implantando para o estado de São Paulo, inclusive a duplicação da Raposo Tavares, que é onde passa a nossa propriedade, João Melão, mexendo com a parte de infraestrutura. E com a equipe dele, a gente teve com o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Agropecuário, estudando novas possibilidades, não só para a agricultura irrigada, mas para a nossa região toda, né? O governo do estado tem interesse em promover o crescimento da região sudoeste paulista, que representa muito pouco dentro do estado hoje, mas com esse incremento de infraestrutura, a gente tem toda a condição de alcançar números bem mais expressivos dentro do estado. E o estado de São Paulo está preocupado em investir aqui na nossa região, que para nós todos é muito bom, né? O desenvolvimento, novos empregos, novos investimentos, eu acho que tem tudo para ir para frente.
Bacana, só trazendo algumas informações aqui. Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em 2024, apenas 6% das áreas agrícolas do estado eram irrigadas. Através de incentivos do governo, esse número se elevaria a 10% até 2026 e a 15% até 2030. Queria saber de você se essa meta está sendo atingida e de que maneiras que o governo do estado tem atuado para que isso seja concretizado. Esse número de 4%, eu acho que 3,9% está aqui na nossa região, que aqui é a região que mais irriga no estado de São Paulo, né? Uhum. É o programa Irriga Mais, nós estamos participando, estamos colaborando com eles. O nosso crescimento aqui na região não é tão grande, tem áreas que têm um potencial maior, porque não existe nada, então é mais fácil você aumentar quando não tem nada do que quando já está meio consolidado, né? Uhum. Mas estamos junto com o governo, com uma linha de crédito junto com a cooperativa, para poder fomentar esse aumento aqui na região também. Legal. Queria que você destacasse para a gente quais são as conquistas, né, da Aspip nesses últimos anos, né? O que você destaca para a gente? Eu destacaria que a agricultura irrigada tem uma visibilidade dentro do estado muito boa. Nós, através de conversas com o estado, temos auxiliar na atualização de outorgas, que é a permissão para o irrigante, Uhum. e incentivamos a todos os produtores que tenham um potencial hídrico bom na propriedade se regularizarem, porque cada vez mais vai ser exigido essa troca, essa necessidade de outorgar suas áreas para você estar convivendo bem, inclusive para você conseguir financiamento em banco, essa parte toda de financeira, você é obrigado a ter, né? Então nós estamos apoiando, nós estamos juntos, nós estamos participando dos eventos, das reuniões, de todas as esferas, sempre defendendo o irrigante. Legal. E como é que funciona para um produtor que deseja se tornar um associado da Aspip? Como é que funciona? É muito fácil, é só fazer contato com a gente lá na Aspip. Nós temos hoje 4 funcionários e a hora que quiser serão todos muito bem-vindos, tá? Nós estamos querendo aumentar o nosso número de associados, eu acho muito importante. Legal. Donê, produtividade está ligada diretamente à segurança alimentar, né? Uhum. Segundo a FAO, segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para atender às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim de levar uma vida ativa e saudável. Segundo a Embrapa, as áreas de agricultura irrigada correspondem a menos de 20% da área total cultivada e produzem mais de 40% dos alimentos, fibras e cultivos bioenergéticos. Ou seja, a irrigação contribui para o desenvolvimento humano, tanto social quanto econômico, correto? Belo discurso, hein? E quem preparou isso foi um amigo nosso, o Dr. Dineu Paiva, que hoje está no Nebraska estudando um pouco mais, e ele que fomentou a formação de uma rede nacional de agricultura irrigada, da qual eu faço parte como diretor, onde nós estávamos na Bahia semana passada. Que esses problemas de comunicação, de irrigação e tudo mais, não é só um problema aqui do estado de São Paulo, é um problema de todo o país. Apesar da agricultura irrigada ter esses números expressivos e ter alta sustentabilidade, porque você não precisa abrir áreas novas, não precisa desmatar nada para produzir. Uhum. Você consegue produzir muito mais no mesmo local. Então esse grupo foi formado para difundir realmente a agricultura irrigada no Brasil. Nós temos esse potencial, nós temos que ser muito prudentes, né? A gente tem que fazer a coisa com muita coerência para não desbalancear a parte hídrica do ecossistema, de uma bacia hidrográfica, né? Uhum. Tem que ser feito com muito critério para que todos os usuários de água tenham a mesma disponibilidade. Quem são os usuários de água? A população em geral, a agricultura irrigada, os animais, as indústrias, quer dizer, todos
todos nós temos o direito a ter o uso da água, né? Uhum. Então a gente tem que fazer a coisa com muito bom senso para que todos usufruam dela. Legal. Bom, a gente, né, sabe que a irrigação, ela aumenta a nossa produtividade, consequentemente aumenta nosso retorno financeiro e como disse aqui, né, contribui tanto para o desenvolvimento social quanto econômico de uma região, né? Mesmo assim, a gente vê produtores que resolvem não aderir, mesmo tendo condições, né? Tanto financeira, tem o programa do governo Irriga Mais São Paulo, né? E o mais importante, ele tem água dentro da propriedade, né? E a gente vê produtores que ainda não aderiram. Como é que, por exemplo, a Aspip convenceria esse produtor a aderir à irrigação e por que você acha que ele não adere? Eu vou falar por mim, Sidney. Eu já transformei algumas propriedades aqui na região que não usavam irrigação, mostrando, fazendo dias de campo, levando eles para conhecer a nossa propriedade. E eu não conheço um que começou a irrigar e parou. Todos eles começaram com pouca área e aumentaram. Eu acho que é um caminho sem fim. Eu acho que não tem muito que dar errado. Inclusive, um momento de demonstração desse trabalho é o nosso evento chamado Irriga Show, né? Uhum. Então, durante 3 dias no mês de setembro, nós fazemos um evento voltado só para irrigação e para demonstrar essas qualidades, trocar ideias com os produtores, com os estudantes do curso de agricultura, para que possam verificar no campo como é que é feito. Bacana, é um evento muito legal. Eu lembro quando estava desde a época da faculdade, eu comecei a visitar, né, Irriga Show, muito bacana. Uhum. E é muito importante para quem está estudando ter esse primeiro contato, né, com a irrigação, né? E nós temos feito desde uns 3 anos atrás, 3 eventos atrás, não só para estudantes de curso superior. Nós levamos os jovens de escolas mais novas, né? E o pessoal lá da Ulambra que faz um trabalho bem legal, chama-se de Olho no Material Escolar, porque uma parte da mídia denigre a imagem do setor agro, muito, né? Do agronegócio. Então nós temos que começar desde a base, desde os jovens, das crianças, que muitas vezes moram na fazenda, né, e chegam na escola e o livrinho fala lá que nós estamos acabando com o ecossistema, né? Uhum. Então é muito importante esse trabalho, essa formação da realidade que acontece. As pessoas que vêm conhecer a nossa região ficam encantadas. Tivemos vários ministros, várias pessoas do meio político conhecendo aqui o nosso Sudeste Paulista e ficam maravilhados com a quantidade de preservação, de reserva legal, açudes bem constituídos, irrigação sendo bem feita, rotação de cultura, tudo com uma alta tecnologia. É isso aí. Irmão, você falou um negócio importante aí, né? A gente tem que olhar para as nossas crianças, né? Que eu acho que o que já passou, né? Agora tem que olhar para os que estão vindo agora, né? Que é o nosso futuro, né? E com certeza. E uma coisa que vai transformar esse país, que eu posso te dizer que eu fui na Bahia que está dando certo, que é o Oeste Baiano, numa exposição que é uma das maiores exposições de agricultura do Brasil, Bahia Farm Show. As crianças que participavam da exposição, conhecendo a exposição, crianças de 8, 9 anos, bem no ensino inicial, todas uniformizadas, arrumadinhas, seguindo uma fileira, conhecendo os estandes, as máquinas. É muito bacana, é muito gratificante. Eu acho que é por aí o caminho. Vamos alimentar o mundo como já estamos alimentando. Maiores produtores de laranja do mundo, carne, frango, milho, soja. O nosso potencial é agrícola, né? O país é um país agrícola. É isso aí, igual você disse, né? A gente precisa se comunicar melhor, né? A gente fala muito bem para quem é do agro, né? Sim, para nós mesmos, né? A gente precisa falar, né, para quem não é do agro, né? Exatamente. E é isso que você falou, e eu vou ser repetitivo, todo programa que eu tenho oportunidade, eu falo mesmo. O agronegócio é muito importante para o nosso país, né? Quase 25% do PIB nacional vem do agronegócio. Sim. 28 milhões de empregos sendo gerados
né, através do agronegócio, corresponde quase 25% do total. E com uma qualidade diferente. Antigamente o setor agrícola era muito simples, né? Uhum. E hoje não é mais. Você pega a quantidade de informação embutida dentro das máquinas que nós temos, é uma coisa absurda, né? Qualquer menino, qualquer jovem gostaria de pilotar uma máquina apertando que nem fosse um 4D, é cheio de stick, de um monte de coisa, e é fantástico, né? Tem muita... não é só pilotar, hoje você tem um verdadeiro showroom na tua frente numa colheitadeira, né? Você vê quanto está produzindo, a umidade, quanto ele já produziu, quanto ele já andou, é muito mais tecnificado. E a gente tem observado, pelo menos no meu caso, né? A gente tem reclamado muito sobre a questão da mão de obra, né? Então o pessoal, né? O famoso êxodo rural, né? O pessoal foi muito para a cidade, né? Em busca de conforto, por aí vai. Só que o agro, ele tá oferecendo isso nas propriedades, né? Sim. E o que eu tenho observado, eu tenho visto que tem uma molecada se interessando. Né? Não é ainda aquele número que a gente espera, né, de trazer mais gente boa, mas eu vejo que tem uma molecada ali que está se interessando, que quer ser tratorista, que quer mexer trabalhar com a pecuária. Não sei se você está observando isso também. E tem um dado bem interessante. Eu tive nos Estados Unidos, no Corn Belt, há 2 anos atrás, e eles têm um problema muito sério nos Estados Unidos com sucessão das propriedades. Os filhos dos fazendeiros vão fazer engenharia, medicina e vão embora. E aqui não acontece isso. Quase todos os agrônomos que você conhece, os filhos vão para o lado do pai, né? Então, no nosso meio é muito comum o filho fazer agronomia, uma pós-graduação e tudo mais, e voltar para trabalhar com o pai e expandir os negócios, né? É muito comum isso. Legal. Não só a nível de funcionário, que eu também vejo isso, mas também a nível de proprietário. Bacana. Mas é isso mesmo. A gente tem que enaltecer nosso agronegócio, né? Igual a gente estava falando, e eu acabo sendo repetitivo, né? Quase 25% do PIB, que vale a 2,7 trilhões de reais, né? 50% das exportações nacional vem do agronegócio, como você disse, né? Nós somos o maior produtor de soja, produtor e exportador de soja, né? A gente é o maior exportador de carne bovina, quase 24% do que é comercializado no mundo vem do Brasil. Suco de laranja, cada 10 copos consumidos, 8 são de origem brasileira, né? E todas essas exportações aí gerando 165 bilhões aproximadamente de dólares em geração de divisa, o que equivale hoje a 900 bilhões de reais, né? Então, e como você disse, só para destacar, alimentando o mundo, né? Hoje, segundo a FAO, a gente alimenta 1 bilhão de pessoas e até 2040 a meta é que a gente dobre esse número para 2 bilhões de pessoas, né? Então, esse é um pouco do que é o nosso agronegócio, né? E se for pensar, você não falou de café, que nós somos líderes. O cacau, eu estava na Bahia novamente, conversando com um produtor de cacau, que também produz algodão. Nós somos líderes de exportação de algodão no mundo. É um número incrível. Nós passamos os Estados Unidos, gente. E produzindo algodão sem subsídio, que lá nos nossos irmãos americanos tem subsídio, aqui não tem. É um produtor que banca o negócio e com uma qualidade excepcional. Somos o maior exportador de carne de frango, né? E tabaco, e celulose, quem diria? Celulose. Então, é muito não é cana de açúcar, né? Açúcar e álcool. Nós temos condição de ser autônomos em locomoção, produzir próprio combustível, né? E uma coisa que você disse aí, o produtor ele aguenta a bordoada, né? Ele vai contra o sistema, né? Né? Arrasta, igual como você disse, não somos subsidiados, né? A gente leva na raça mesmo, né? É uma coisa impressionante, né? Mas eu prefiro quando a gente tem uma ajudinha do governo, quando a coisa fala a mesma língua. Só que vai lá e taxa 5% ao LCA, aí complica, né? Aí complica. Mas isso aí. Donê, antes da gente entrar pra gente falar sobre a Irriga Show, tem uma pergunta aqui da nossa querida Maria Cristina Marques, nossa amiga Cris, e ela faz a seguinte pergunta: Donê, quanto ao uso da água, outorgas, localização dos sistemas de irrigação e fiscalização do uso da água, existe um controle eficiente que assegure uma proteção ao meio ambiente em cada região?
Perguntas bem profunda, né? Capciosa, hein? Capciosa. Eu acho que a gente está indo para esse modelo, Cris. Ainda não está funcionando bem. Eu acho que ainda falta muito, tem muito que percorrer, mas a tendência é realmente fazermos um controle mais eficiente, ter maior conhecimento de tudo como funciona em todos os lugares que, não só aqui na nossa região, mas a nível nacional, mas ainda falta um passo a ser dado. É só ver a quantidade de áreas irrigadas que não tem outorga. Então aí como é que você faz um balanço hídrico de áreas que estão desbalanceadas das outorgas, né? Uhum. Mas aquele negócio, né? O produtor, ele é sustentável, né? Ele pensa no meio ambiente, né? Claro, São claro. raras as exceções que a gente vê, né? Um desequilíbrio, né? Eu acredito que sim, mas o produtor de vez em quando ele passa por cima de algumas coisas que ele deveria tomar um pouco mais de cuidado, né? Uhum. De maneira geral é muito bom, mas Uhum. ele tem que se atentar a algumas coisas para não prejudicar o meio ambiente. Uhum. E pensar que a única nação no mundo que tem 20% de reserva legal é para pensar bem, né? É um negócio diferente. Aqui na nossa, né? Se você for pro Cerrado, isso chega a 40%, 40%. regiões amazônicas a 80%, né? Então, são números impressionantes, né? E como diz o Antônio Edson esteve aqui, a gente paga imposto também sobre essas áreas que a gente preserva, né? Interessante, né? Eu até brinquei com o pessoal nesses eventos de comitê de bacia. A gente deveria receber uma bonificação por isso, né? Pois é. Como um crédito de carbono. Estamos esperando, né? Sair essa regulamentação aí, né? Quem que vai aferir isso para nós, né? Estamos esperando. Enquanto isso, a gente vai trabalhando. É isso aí, Donê. Bom, a gente falou agora há pouco, né? Mas pra gente completar, fala pra gente, o que é a Irriga Show, qual que é a importância pra nossa região? Fala um pouco pra gente. Tá. O Irriga Show foi idealizado para uma forma de fomentar a agricultura irrigada na nossa região. E como muitas pessoas não conheciam a irrigação, foi idealizado, inclusive o Carrel estava me comentando isso há 2 semanas atrás, que ele teve essa ideia em 2025, menos 13, sei lá, em 2010, de juntar algumas pessoas e demonstrar o que é um pivô central, como é que era, como é que não era, e o negócio cresceu. Em vez de ficar só um dia, monta a estrutura e chama alguns produtores, que a maior parte já estavam lá e já conheciam, resolvemos pegar um espaço dentro de Campos de Olambra e montar uma pequena feira. E essa pequena feira hoje virou o maior evento de irrigação do país. Nós temos em setembro, do dia 10 ao dia 12, esse evento que vão estudantes, vão produtores de várias regiões, inclusive de fora. A gente estava com o pessoal da Argentina no ano passado, o pessoal da África veio para cá também. Uhum. E a grande vantagem é que você chega lá, leva 1 quilo de alimento, passa um dia lá com a gente, várias palestras, não só técnicas em irrigação, mas até motivacionais. O Almir Klink que esteve com a gente há 2 anos atrás. O ano passado veio o César Tchelo. Esse ano vão vir novidades aí, gente muito boa. Não pode divulgar ainda. Ainda não. Então, alguma coisa que eu posso divulgar. Nós vamos ter uma pessoa falando sobre inteligência artificial. Eu já assisti a palestra dessa senhora, que fugiu o nome agora, e foi muito interessante. Ela escreveu um livro sobre o assunto, é uma especialista no assunto, e eu chamo todo mundo para conhecer, porque realmente é desafiador. A evolução é muito rápida, a gente não tem noção da transformação do mundo nos próximos 20 anos. Vale a pena. Estamos trazendo também uma das pessoas que infundiram o plantio direto aqui no Brasil, um holandês, o Sr. Hans, que também vai mostrar a pegada de economia de água através do plantio direto. Vai ter um jogador de vôlei bem famoso também, que vai ser interessante. São várias palestras
muito bacanas, e as empresas de máquinas estão trazendo o que tem de mais moderno, mais tecnológico para a gente visitar. Nós aumentamos a nossa área, que eram de 50 espaços de exposição para 70, e está bem adiantado o assunto, já tem bastante gente confirmada que vem. Vai ser muito bom, vai ser um evento muito bom. Bacana. E a Irriga Show é o maior evento no Brasil no assunto irrigação, né? Sim, é o maior evento no Brasil, somente de irrigação, né? Somente de irrigação. Você tem feiras que tem todas as atividades, que eu estava na Bahia, é muito grande, mas não é só de irrigação, tem todos os assuntos juntos. E falando sobre novidades na irrigação, né? O que a gente pode ver nesse próximo Irriga Show? O que as empresas estão preparando para o pessoal? A principal novidade, eu acho que é a parte de tecnologia. A agricultura, a irrigação por precisão, melhores controles via celular, de ligar, desligar pivôs, sistemas. É o principal foco aí. Bacana. Donê, você já falou um pouco sobre isso aqui nesse nosso bate-papo, mas eu queria que você destacasse quais foram as principais transformações que você observou nos últimos 30 anos através da irrigação aqui na nossa região. O que você destaca pra gente? Olha, o meu principal destaque é a mudança de perfil da agricultura. Hoje nós conseguimos fazer um calendário. O que quer dizer com isso? Você consegue planejar que vai plantar o feijão em julho, vai colher esse feijão em outubro, plantar a soja, na sequência plantar o milho semente. Você se organiza na fazenda. Fez uma linha de produção. Uma linha de produção, Que eu acho que um dos principais desafios da agricultura é a falta de água, né? Você sem água você não produz. Não tem jeito, em lugar nenhum do mundo. A água é o elemento principal de tudo. Vou te dar um exemplo. Nós plantamos soja e colhemos 23 sacos. Você usou a mesma tecnologia do pivô. O que faltou? Foi água. Exatamente. E é a água que você consegue, através da irrigação, fornecer na hora certa, e a tendência é da quantidade certa. Aí vai depender um pouquinho do manejo, nos controles que cada um vai ter. Só fazendo um comentário, né? O Gesley Carriel, filho do nosso amigo Carriel, esteve aqui com a gente, né? Deu uma entrevista pra gente, ele falou bem sobre isso. Um bom trator, um bom maquinário, né? Uma boa semente, um bom defensivo, fertilizante, ele pode te dar chance de você produzir mais. Mas a água, ela garante a sua produtividade, né? É quase um seguro, né? Exatamente. E por isso... por isso que eu defendo a irrigação. Ela transformou uma propriedade agrícola que é da minha família numa propriedade normal, numa propriedade hoje que tem umas qualidades excelentes. Inclusive uma parte financeira bem tranquila, bem avançada, e proporcionou a gente investir em tecnologia. E com a irrigação você tem capital para isso e consegue agregar em várias culturas que são mais desafiadoras, como o feijão, o próprio milho semente, o algodão. Então a gente consegue alavancar, sair na frente. É isso aí. Bom, e a irrigação, ela entrega uma maior produtividade e, consequentemente, a gente falou um pouco sobre isso, né? Ela aumenta a receita do produtor, aumenta o rendimento do funcionário, né? Movimenta a economia na nossa na nossa região, né? Então todo mundo sai ganhando com isso, né? É o famoso ganha-ganha, né? Exatamente. É isso aí. Donê, e que análise você faz sobre o nosso agronegócio brasileiro nos dias de hoje e o que você espera para o futuro? Eu estou inserido dentro do agronegócio, né? E fico muito orgulhoso de conseguir números cada vez mais expressivos. E eu tenho a convicção que é uma chave importantíssima para o desenvolvimento do Brasil. Confio nisso e o agro é muito forte. Ele vai superar as suas dificuldades. A gente tem que se comunicar bem para mostrar para a nossa população
que nós somos eficientes, que nós somos conscientes e temos um futuro muito promissor para ajudar a diminuir a fome no mundo. Se a gente conseguir produzir alimentos com boa qualidade e a um preço justo, nós temos tudo para melhorar a vida de toda a população mundial. É isso aí. Bom, a gente está quase chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mas eu queria que você dissesse para a gente, olhando para a sua trajetória, qual foi o maior ensinamento que a pecuária, a irrigação, o agronegócio de uma maneira geral, te trouxe como produtor e como líder no setor rural? Eu acho que a grande satisfação que eu tenho é de ter uma boa produção, de ter um negócio eficiente na mão e a participação como presidente, como representante tanto do setor pecuário como agrícola, é uma retribuição que a gente faz para que mais pessoas se dediquem à atividade, para que realmente haja um retorno não só financeiro, mas como moral ou pessoal também para cada um de nós. Isso aí, Donê, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado participar com a gente aqui, foi uma honra te receber aqui, viu? Obrigado pela aula. Obrigado, é um prazer, faz o que gosta, né? E isso é uma coisa que tem que comentar. O melhor dia de bater feijão é domingo, não sei o que acontece. E se a pessoa não gostar do que faz, ele não vai encarar, né? Então, é um prazer estar com vocês e dividir um pouco com vocês a nossa experiência, a nossa vida. Afinal de contas, são 40 anos de janela e com muito trabalho, com pouca folga, poucos feriados. E sempre procurando aprender novas tecnologias, novos conhecimentos para crescer cada vez mais. É isso aí, a gente sempre fala muito sobre rentabilidade, né, por hectare, por aí vai, mas isso tudo é só consequência de um bom trabalho e fazer com amor, né, fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer, né, Sim. Fazer aquilo que a gente gosta e aí o resultado vem, né, não tem como... Essa palavra é fundamental, né, você tem que amar o que você faz, porque é difícil, né? É uma atividade que não é das mais simples. Você tem que gostar para acordar cedo e encarar o leão do dia, né? A gente tem que matar um leão por dia. Então tem que gostar, tem que ser corajoso. É isso aí. Donê, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. É isso aí. Antes da gente encerrar, a VL Produções tem um recado pra gente. A tecnologia drone chegou ao campo para oferecer uma nova perspectiva ao produtor rural. Com imagens aéreas detalhadas e de alta resolução, ajudamos você a visualizar e planejar sua propriedade de forma mais eficiente. Visualize terrenos, cercas, estradas e construções com mais precisão. Imagens estratégicas para a tomada de decisões na sua propriedade. Garanta imagens aéreas profissionais para otimizar sua produção e gestão rural. Entre em contato e leve inovação para o seu campo. E eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu amigo Naldo, o Anderson, o seu Cido, que estão lá na Fazenda Betel, lá, grande parceiro nosso aí. São amigos nossos aí da Fazenda Bela Vista, Jangada e Betel. Estão acompanhando a gente, um abraço para vocês, moçada, e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito pela gente aí, pela Fazenda. Tamo junto. E eu quero agradecer a Nutri Rações, Maré Shopping, Irrigação Carriel, Oficina Picasso, E-Solo, Rádio Interativa, e quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.